Estamos na terceira edição do livro de Apocalipse. Hoje gostaríamos de apresentar algumas características desse livro. Esse livro, na verdade, ele foi composto assim, numa tensão, uma tensão entre o histórico e o escatom. O histórico por quê? Aquele primeiro momento que, historicamente falando, que a igreja vivia, que os cristãos viviam, que eram tremendamente perseguidos por Domiciano, que se considerava um Nero redivido, ou seja, ressurreto, assim como Jesus havia ressuscitado, ele estava no céu, cuidando da igreja dele. Nero, quer dizer, havia se ressuscitado na pessoa de Domiciano. É loucura. E aí já viu, né? Ele se declarando Deus e obrigando que todos o adorassem como Deus. E os cristãos foram tremendamente perseguidos por causa desse fato, pelo fato de não adorar outro Deus. Mas veja como são as coisas. Nós precisamos entender um fato interessante. Por que só os cristãos? Ora, porque quando a Roma se tornou superpotência, que venceu os gregos, ele usou uma tática diferente. Não aboliu os deuses das nações. Porque o Deus é algo que liga o povo, que une um povo, uma nação. Não é isso? Então veja bem, por exemplo, Israel continuou cultuando o seu Deus, tanto é que nós temos lá Herodes, Pilatos, representantes, todo mundo ir lá para cultuar. O problema de César era dinheiro. Mandou o dinheiro, está tudo certo. Os impostos, né? Tudo ok. Só que a partir daí também não era autorizado nenhum novo Deus. Aí de repente Nero se declara Deus e quer a adoração, né, de um ser divino. Né? Aí fica difícil. Aí os judeus, evidentemente, que também não seguiram mas não eram proibidos de cultuar a Jeová. Então, como aqueles judeus não convertidos, não tiveram problema nenhum. Né? Não tiveram problema nenhum. Apesar que Jerusalém foi destruída exatamente por isso também. Né? Terminou sendo destruída Jerusalém. A nação de Israel desapareceu a partir do ano 70, quando a destruição de Jerusalém, finalmente no ano 146, e ficaram dispersos aí, mas isso aí vamos ver depois. Então veja bem, então para o cristão que adorava um novo Deus, ou seja, Cristo, aí ficou difícil, né? E para eles a perseguição foi muito grande. Então nós já vimos o porquê do livro, o propósito. Então nós vamos para a característica. Nós temos aqui duas eras. Nós temos a era presente, né, que era, no grego, existem duas palavras para tempo. O cronos, que é o que delimita esse nosso tempo normal, né, hora, minuto, segundo, dia, mês e tal. E temos o aion, que indica era. Era é um grande espaço de tempo indefinido, que não temos como saber quando começou nem quando terminará. Na verdade, nós não sabemos quando tudo começou. Deus criou, como a Bíblia diz, mas quantos milhares de anos atrás, nós não sabemos. Não vamos saber quando chegar lá e quando estiver conversando com ele ali naquela praça ali de maravilhosa celestial. Então veja bem. Então, na primeira era, nós estamos aqui, o homem sobre ela aqui, nesse sofrimento grandioso. Por quê? Porque existe, o homem caiu lá no Jardim do Éden e por causa do seu pecado ficou sob a autoridade de uma força maligna, né? Representada por Satanás, o diabo. Demônio, que é o nome que se dê a ele. Mas também ele está sob a autoridade de Deus, que ele foi um ser criado por Deus também. Existe um tempo que ele está sendo, digamos assim, monitorado por Deus até no momento que chegar e pronto. Ele já sabe que foi derrotado por Cristo Jesus lá na cruz, o ministério dele está findando, ou seja, o tempo dele está findando, de ficar iludindo as nações. É eu que vai tratar o livro de Apocalipse, lá na frente. Então veja bem, não tem nada de dificuldade nisso. Então a segunda era, o segundo aion, é quando exatamente quando todas as coisas forem restauradas, que aí é um aion eterno, de paz eterna no cosmos criado por Deus. Então veja bem, no livro não adianta procurarmos aqui lições éticas ou lições morais, porque não vamos encontrar morais, perdão. Por quê? Porque é um livro que vai denotar o quê? A justiça de Deus, a partir do capítulo 6. A justiça de Cristo Jesus, que voltará para impor o seu reino, né? A paz universal. Então aqui não tem mais lugar. Hoje há espaço para você se arrepender, você pedir perdão, você voltar para Deus. Mas quando chega lá, já virá o quê? É o juízo de Deus sobre a humanidade. Entendeu? Então, por isso nós não encontramos esse tipo de valores lá. Até nas mensagens das igrejas já encontramos, mas a partir do capítulo 6, que trata especificamente já das tribulações, acabou-se. É juízo mesmo sendo derramado sobre a terra, o juízo de Deus. Deus hoje é amor, mas a justiça também. Então vai chegar o momento da justiça, certo? Muito bem. Então, o livro foi o quê? Transmitido através de quê? De visões, não foi em sonho. Ó, João sonhou, não. Visão estática, aquela coisa que é passada assim na frente de João. Né? E João recebeu essas visões através de quê? De um mensageiro de Cristo Jesus, o anjo. Né? Como sempre havia nos relatos dos outros livros apocalípticos, sempre havia uma transmissão, um intermediário entre Deus e os homens, no caso, o anjo. Né? Então, a partir daí, há uma grandiosa simbologia, né, numérica.
no livro. E nós gostamos de fazer menção aqui, que eu nunca tinha pensado nisso. Né? Vamos supor os números de 1 a 7, né? Que é o número que a Bíblia sempre trabalha. O número 1. O número 1 representa, não é isso? É o princípio da unidade, ou seja, a existência da independência. Forma a raiz para a palavra unidade. O 1 é dividido só por ele mesmo. Né? Nós sabemos disso, matematicamente falando, certo? Então, vejam bem, o Senhor Deus é o único Senhor. Então os judeus chegaram a essa conclusão, está lá na lei, Deuteronômio 6,4. Deus é o único Senhor, ele, então somente ele, não existe outro. O número 2, vamos lá, o número 2 é a duplicação de 1, representa o quê? O número 2 representa força. No Antigo Testamento, 2 testemunhas eram necessárias para confirmar qualquer fato. 2. Uma não podia acusar ninguém, mas 2 podiam acusar. E se eles confirmassem, fosse aquilo mesmo, a pessoa era condenada até a morte, certo? Se fosse necessário. Então, Jesus envia também seus discípulos de 2 em 2, razões óbvias, né? Claro. Né? Temos as 2 testemunhas no Novo Testamento, como também temos as 2 bestas, que lá na frente explicaremos quem são. O número 3 representa a unidade social, ou seja, a família. Não é? O número 3 representa o ideal de Deus sobre a terra, o amor de pai, o amor de mãe, o amor filial dos filhos. Mas também nós temos também outro referencial sobre, eu não vou dizer família de Deus, mas do próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, a perfeição celestial. Né? Mas vamos chegar lá. O número 4 é o universo físico, simbolizado, né, pelo 4. Havia o quê? 4 ventos, 4 cantos da terra, né, tudo biblicamente falando. Né? No Apocalipse há 4 cavaleiros e seus cavalos, né, os 6 cavalos e 4 cavaleiros, tanto faz. Né? No Apocalipse há as 4 criaturas, né, os seres viventes, os 4 anjos sobre o rio Eufrates. Né? Os homens viviam, trabalhavam e morriam no mundo simbolizado pelo número 4. Número 5 é o número do homem. Entendeu? É o próprio homem, ou seja, o homem perfeito tem 5 dedos em cada mão. Juntando os 5 dão 10. Então 10 na mão, 10 nos pés. Logo, temos a perfeição da lei. 10 mandamentos. Né? Isso representa o quê? A perfeição do homem na sociedade. Temos também, em Apocalipse, né? Temos os 10 chifres, que vai se fazer menção quando chegar a hora, representando o poder humano completo. Temos 10 dias, tempo humano completo. Os múltiplos de 10 também foram usados para mostrar inteireza. 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes dá 1000. Inteireza humana. Certo? Nós vamos ter o quê? Um milênio. Quando chegar lá explicaremos mais a miúde essa questão. Temos também os 12 vezes 12, que são os 12, podemos dizer, Antigo Testamento, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, vezes os 10, 10, 10, né? Daria 144 mil. O número completo do povo de Deus sobre a terra. Mas só que aqui nós esquecemos que lá diz que são milhões e milhões. Então aqui é uma simbologia. Não serão só 144 mil salvos, de maneira nenhuma. Então nós temos também agora, entenderam? O número 6. O número 6, ele representa o quê? O número 6 é um número que representa a imperfeição. Porque ele está próximo do 7, mas não é o 7. O 7 é o número da perfeição. O 6 é incompleto. Né? O número 6, no hebraico, a palavra representava que a palavra pecar, ou seja, o quê? Errar o alvo, o número 6. Isso é o que significa o número 6. Ele simboliza o mal, porque como o pecado erra o alvo da perfeição, então a própria pronúncia do 6 lembra o chiado de uma serpente. 6. Olha como eles chegaram. 6. Quem foi que foi lá tentar Eva lá no Jardim do Éden? A serpente. Claro que foi o inimigo, mas ali tomou a forma, o corpo daquela serpente. 6. Então, entendeu? Isso é Apocalipse. Isso é numerologia apocalíptica. Entendeu? O que nós temos aqui nesse livro, existia nos outros também. O 7, agora sim, o último número. Desenvolveu-se o número divino, né? 3, a trindade, mais o 4, cósmico. Né? Então o número 7 resultou no número 7. Então o número sagrado da perfeição. Isto é, a terra coroado com o céu. O universo físico e espiritual. A totalidade de Deus. Aí nós temos alguns símbolos 7 utilizados no de Apocalipse, 7 espíritos, né? Nós temos as 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 seres, 7 trombetas, né? 7 taças. Né? Então veja bem, nós temos também vezes 10, nós temos os 70 escribas que traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, certo? Aí nós temos agora o 12, outro número, né? Isto é, o número 3 vezes 4, né? 3 vezes 4, 12.
tornou-se um símbolo para o povo de Deus, a religião organizada. Havia 12 tribos em Israel, havia 12 apóstolos que deu origem à nova igreja, né? Entendeu, queridos irmãos? Então, em Apocalipse há 12 com 12, 24. 24 anciãos em redor do trono, representando o povo de Deus do Antigo e os cristãos do Novo Testamento. Então, quando chegar lá, vamos falar mais pormenorizadamente sobre cada... Nós temos também 3,5. Né? É outro número que aparece em Apocalipse que indica a metade de 7, ou seja, do perfeito. Temos um período curto e indefinido, né? Ou seja, é um período curto e indefinido. Nós temos 3,5, que é igual a 42 meses, que também é 1260 dias, representa também o mesmo tempo. Representando o quê? Instabilidade, confusão, insatisfação por um período de tempo indefinido. Agora nós temos uma coisa interessante. A composição do livro é uma literatura apocalíptica que possui um sentido de um drama iminente. Está para acontecer, não é? A atmosfera do dramático. As figuras grotescas frequentemente usadas são usadas para denotar a seriedade da mensagem. Não podemos esquecer disso, né? Esse livro não trata de uma mera previsão do futuro. Você que está começando a ler, não pense, daí eu quero saber o que vai acontecer. Não, esquece isso. Né? Esquece isso. Não é para isso não. Né? Para satisfazer a curiosidade humana. Ao contrário, é uma revelação. E não algo que não seja compreendido. É evidente que a profecia apresenta uma função didática no seu âmago, com o objetivo de ajudar os crentes em tempos de crise. Né? De todos os livros do Novo Testamento, é o menos lido e compreendido, o que é perfeitamente normal, pois se trata de um livro para os autênticos últimos dias. Este é o único livro que a Bíblia envolve ou é envolvido uma promessa específica de bênção para os que lerem ou ouvirem, conforme está escrito em Apocalipse 1:3. Eu vou ler, para finalizar essa mensagem de hoje, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui não é mera curiosidade, não pode ser, não valendo. Só pensando nisso, eu quero saber o que vai acontecer. Não, Deus não vai ter esse discernimento. Então, por hoje, é só. Mas nós vamos continuar trabalhando ainda o livro na próxima lição.